Graças a Deus, engrandecido para sempre seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, nesta noite para nossa meditação, cujo tema é as bem-aventuranças eternas. As bem-aventuranças eternas. Jesus, pois vendo a multidão, subiu ao monte, e tendo assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, disse o Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão também misericórdias. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta mensagem é extraída do capítulo de número 5, do verso 1 ao 10, do Evangelho segundo escreveu Mateus. Tendo feito uma apresentação nos capítulos anteriores, aqui no capítulos anteriores das credenciais de Jesus, que confirmam ser apenas ele o Messias prometido, Mateus passaria também a demonstrar o ensino e as ações de Jesus nos capítulos seguintes do seu Evangelho, começando a partir do 5º capítulo com o seu ensino, que foi o ensino do Sermão do Monte, que é concluído no 7º capítulo. Ele os ensina e as ações do Senhor comprovam a sua divindade e dão pleno cumprimento das profecias que durante séculos haviam sido dadas a seu respeito. Como no Antigo Testamento, o Rei, o Messias, apresenta no Sermão do Monte as características essenciais daqueles que são súditos do seu reino espiritual e do seu reino celestial e divino. O reino é de glórias e majestade, e todos os súditos são distinguidos com honrarias, mas não por serem representante nem prepotente, ou como se fosse um reino violento, arrogante, poderoso, influente e vaidoso, louvado pelo mundo. Mas, ao contrário, pobre de espírito, misericordioso e manso, submisso, pacificadores, amante das justiças divinas, de coração puro, que choram por causa do pecado e perseguido por amarem a Cristo e a justiça do Evangelho. É isto que os atinge a distingui-lo e distingue como herdeiros do reino dos céus e da terra, como filhos de Deus que o conhecem pessoalmente e que por isso são consolados e contemplados pela misericórdia divina do Altíssimo, sendo o melhor modo de se conhecer a Deus é vendo implantada em nossa nova natureza recebida pela fé
as virtudes alinhadas pelo Senhor Jesus Cristo nas bem-aventuranças. À medida que estas graças e virtudes são habitadas ou vão habitando em nós e aumentando pela implantação e do trabalho do Espírito Santo, mais conhecemos o caráter do Deus eterno, Deus vivo, o qual servimos. Um Filho de que em toda esta graça nos deu um coração puro, ainda que seja em semente e necessite ainda de crescer em grau. Ser pobre de espírito não é o mesmo que ser pobre de bens terrenos, mas reconhecer que é dependente de Deus para tudo o que nos refere, especialmente à vida espiritual. É pelo conhecimento da nossa necessidade que requeremos ao Senhor para vencer o pecado e receber a graça do Espírito Santo para sermos santificados. Pobre de espírito significa, então, aqueles que são trazidos ao senso da sua própria misericórdia em razão dos seus pecados e que não veem a nenhuma bondade em si mesmo e que se entregam completamente à misericórdia de Deus, recebida por causa dos méritos de Cristo. Nós vemos esta pobreza de espírito sendo citado no texto de Isaías, capítulo 61, verso 1, onde diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É pelo reconhecimento de nossa pobreza que recebemos maiores medidas da graça de Deus para sermos enriquecidos espiritualmente no progresso da nossa transformação à imagem e semelhança com Cristo. É, portanto, pelo reconhecimento da nossa pobreza que somos conduzidos à riqueza divina e às riquezas eternas diante do Senhor. Tiago nos diz, no capítulo 2, versículo 5, quando diz: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam e o amam com veracidade. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 4, que os que choram são bem-aventurados diante de Deus, porque serão consolados. Bem-aventurança é aqueles que estão diante de Deus. Os que choram serão bem-aventurados, porque serão consolados pelo Senhor. Bem-aventurança é aqueles que estão muito satisfeitos com a vida que têm neste mundo, com aquilo que são, sem terem se convertido ao Senhor. Não são bem-aventurados, porque enquanto mantiverem este estado de espírito, dificilmente se humilharão diante de Deus, lhe pedindo que transforme os seus corações. Mas os que lamentam pela condição da natureza pecaminosa que possui, estes que é comum a todas as pessoas e que têm buscado o conhecimento do que é justo, santo e verdadeiro, são bem-aventurados, porque haverão de conhecer o Senhor. Muitos lamentam e choram pelo que perderam ou não podem desfrutar, e outros pelos danos em más consequências que sofrem por causa do pecado, mas nunca choram por causa dos seus próprios pecados. Não é, portanto, a este que se refere a segunda bem-aventurança, mas um arrependimento verdadeiro, um arrependimento verdadeiro e espiritual, pois nos faz lamentar muito mais pelo pecado que pelo sofrimento a qual o nosso pecado se deu. Um pecador pode assim lamentar o juízo que se acompanha aos seus pecados e não lamentar propriamente pelo pecado. É para evitar o endurecimento do nosso coração que o apóstolo Tiago nos ordena a transformar o nosso riso em pranto. Quando há pecado em nós,
ou em outras para serem lamentados, em vez de vivermos nos alegrando. Considerando tais pecados, nunca clarará demonstração de desprezo aos juízos de Deus. Como disse, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. É melhor chorar pelo pecado e ser alegre por Deus, do que se alegrar agora no pecado e depois chorar eternamente no juízo eterno. É neste sentido que entendemos a palavra proferida por Cristo em Lucas 6, versículo 24. Mas ai de vós, que sois ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentarão, diz o Senhor Jesus. Não há misericórdia para aquele que não pretende abandonar o pecado, que não chora por causa dos seus pecados. Por isso diz que apenas os que choram são bem-aventurados, disse o Senhor. Somente os que choram e quebrantam um coração contrito podem receber a graça e a habitação de Deus dentro do seu interior. Conforme ele falou através do profeta Isaías, e aos que choram são de coração quebrantado. É feita a promessa que serão consolados por Deus. Deus tornará seu pranto em pura verdadeira alegria pelo poder do Espírito Santo, convertendo-se e conhecendo a Deus pela pobreza de espírito e andando em contradição de espírito, confessando os seus pecados e mortificando pelo Espírito, o cristão é introduzido à terceira bem-aventurança, porque Deus lhe ensinará a ser manso, submisso, longânimo, tanto em relação ao cumprimento da sua vontade, quanto a suportar as injustiças que sofre da parte dos homens. E também é a estes que é feito a promessa a serem herdeiros da terra. Quando o ímpio e violento for dela desraigado para um lugar de tormento eterno, no juízo, ou no grande dia do juízo de Deus e o juízo divino, e o manso terá conquistado para estar aqui com Cristo no milênio, não pela força do seu próprio braço, ou pela engenhosidade do seu gênio, mas justamente por ter sido manso, submisso, longânimo, tardio em irar-se, porque a virtude da mansidão é contrária ao espírito iracundo. É ela que traz a paz de Cristo à vida, e toda qualquer concupiscência gerará então a mansidão. Também nos disporá o perdão e a suportar danos com paciência cristã. Ela nos trará semelhante a Cristo, ou nos fará semelhante a Cristo, que é manso e humilde de coração. É pela mansidão que somos também habilitados a cumprir o mandamento do Senhor Jesus, de amarmos aos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, e também abençoar os que nos maldizem, a estarmos com o nosso espírito desmarcado ou desarmado diante dos nossos ofensores e dos que são injustos para conosco. Nós temos o dever de buscar a graça de Deus e a mansidão, porque temos este exemplo fixado na Bíblia Sagrada, na vida dos servos de Deus e na própria vida cristã. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem manso, assentado sobre um jumentinho. Jesus foi insultado, mas não insultou os seus agressores, como se lê em 1 Pedro 2:23. Jesus nos ordena em Mateus 11:29 aprendermos do seu próprio exemplo de ser manso e humilde de coração. Em prosseguimento, Moisés era o homem mais manso da terra, conforme se afirma em Números capítulo 12, versículo 3. Quando
o povo de Israel murmuravam contra ele, e em vez de se irar, ele intercedia a favor do povo e a favor daqueles que perseguiam. A mansidão é um atributo da natureza de Deus. Ele é completamente longânimo e paciente, por isso não somos logo julgados ou condenados. E ele tem revelado este traço do seu caráter, especialmente na presente dispensação da graça. Quando o cristão começa a experimentar na sua própria presença do Espírito Santo pela conversão a ele, sentirá automaticamente e instantaneamente daí por diante uma fome e sede da justiça de Deus, cada vez mais crescendo na graça do Senhor Jesus, porque a justiça do Evangelho, a lei de Deus, a sua vontade é inscrita por ele em sua mente e também no seu coração pela habitação do Espírito Santo que nos foi dado. Também como o próprio Deus que produz em nós tal fome e sede espiritual, ele mesmo faz a promessa na quarta bem-aventurança de saciá-la em medida. Quanto mais nos aproximarmos de Deus pela oração e prática da sua palavra, maior será a nossa fome e sede, e portanto maior será também o banquete da graça de Deus revelada em nossas vidas, que ele disponibilizará para nós, para o louvor da sua glória, da sua graça e para o benefício e avanço do reino de Cristo. Porque fortificados com graça da justiça de Cristo, operando em nosso viver, seremos nós com maior poder espiritual para torná-lo conhecida através da nossa testemunha, do nosso testemunho de vida pela pregação e ensino do Evangelho. É esta justiça de Cristo que nos dá a vida eterna. Ela é perfeita, completa, todavia é implantada em nossos corações, é implantada em nós em grau de graça cada vez maiores, que nos leva a confiar e a colocar a nossa fé inteiramente nele, em tudo o que vivemos e fazemos, especialmente naquelas coisas que se referem e intercede da sua igreja e reino. Glória a Deus. Assim, esta fome de justiça não é de justiça própria, que procura estabelecer os nossos méritos e a nossa própria vontade e desejo, mas é a justiça de Cristo que nos leva a promover e a exaltar exclusivamente aos seus méritos, estando no caminho estreito da pobreza de espírito, do choro pelo pecado, da mansidão e longanimidade da justiça implantada em nós pelo Espírito Santo. Teremos também um crescimento no conhecimento da misericórdia divina de Deus e seremos misericordiosos. Louvado seja o nome do Senhor. Encontrando aqui a bem-aventurança, ou seja, nesta bem-aventurança com todas as pessoas, independente de serem pecadores, porque sendo também pecadores, teremos experimentado pela sua graça a conversão a Cristo e as grandes medidas da sua misericórdia em nós, ou pela sua própria vida. Assim não julgaremos o próximo, não apenas para não sermos julgados, mas porque saberemos por experiência própria que não há quem não necessite da grande misericórdia de Deus, por melhor que seja